Meus queridos amigos, eu pesquisei um pouco um material que vai abordar um pouco sobre as origens do catolicismo, a origem dos cristãos. Nós sabemos que sempre houve confusões no cristianismo primitivo, grupos mal organizados ou nem mesmo organizados, grupos de fiéis. As confusões no catolicismo estão em sua origem. Os cristãos nem se preocupavam em se organizar. Jesus tinha prometido que voltaria e esses cristãos achavam que seria uma volta rápida, que seria logo. Cristo voltaria logo. Pois bem, nas primeiras décadas, a única reunião de encontro entre os fiéis era um jantar semanal para relembrar a Santa Ceia em memória do Cristo Jesus. Nada mais, nada menos do que isso. Eram reuniões semanais. À medida que o tempo passava, o volume de fiéis crescia e a perseguição dos romanos, consequentemente, aumentava. Foi preciso adotar uma série de medidas práticas. Cada uma das principais cidades do império ganhou um bispo que chefiava seus seguidores. Foi só com o passar do tempo, aliás, que o bispo de Roma se tornou mais importante do que os seus colegas, os outros bispos. Outro problema era unificar doutrinas. No século IV, por exemplo, pelo menos cinco grupos defendiam linhas diferentes e tinham bispos diferentes. Eram bispos influentes. 2 deles, em especial, foram derrotados depois de muito trabalho. Para os marcionitas, seguidores de Marção de Sinop, de 110 a 160, Jesus nunca teve um corpo físico. Para eles, Jesus não tinha um corpo físico. E o judaísmo não deveria ser a base do cristianismo ou da nova religião, tá? Para os arianos, seguidores do presbítero Ário, de 256 a 336, Ário de Alexandria, não havia Santíssima Trindade. Jesus era filho de Deus, mas não parte dele. Olha que coisa diferente. A linha de pensamento que conhecemos hoje venceu a disputa depois de décadas de conflitos. Depois que houve 10 anos de conflitos, o que nós conhecemos do catolicismo hoje venceu essa disputa. O primeiro grande concílio de Nicéia já foi abordado em um dos vídeos, em 325. Era tão controlado pelos arianos que o bispo de Roma, Silvestre I, se recusou simplesmente a comparecer, porque os arianos controlavam. Mas sob o comando do imperador romano Teodósio I, que dos anos 347 a 395, os arianos foram derrotados tempos depois. A transformação do bispo romano em papa quer dizer o pai da igreja, desagradou os religiosos de Constantinopla. Desde a queda do Império Romano, no ano 476, eles é que estavam no comando. Isso é os religiosos de Constantinopla. O cisma mesmo, que
que criou a igreja cristã ortodoxa, só foi formalizado quando? No século XI. Antes disso não. Mas ao longo desses 1100 anos, desde a morte de Jesus, foram muitas e muitas brigas. As rixas entre a igreja de Roma e de Constantinopla eram brigas constantes, rixas constantes. Os bispos da cidade fundada pelo primeiro imperador cristão, Constantino, que foi o primeiro imperador cristão, se ressentiam por não ter voz em decisões importantes sobre rituais ou normas de conduta. Por exemplo, o celibato. A igreja oriental não aceita o celibato, vocês sabem disso. A oriental não aceita o celibato, só a católica. Os dois bispados romperam entre 482 e 519, e entre os anos 866 e 879, mas acabaram se reconciliando. A falta de seriedade dos papas também complicou muito. Complicou as relações com os bispos orientais. Em 1054, o Papa Leão IX tentou reagir excomungando o patriarca de Constantinopla da época. Quem que era? Celulário. Quem enviou, o próprio Celulário fez uma carta do punho, enviou sua própria carta de excomunhão para Roma. Era o rompimento definitivo. Celulário declarou fundada, olha que interessante, Celulário declarou fundada a igreja ortodoxa, enquanto Leão declarou que os cristãos de Roma eram membros da única, eterna e universal igreja católica, que católicos vem uma expressão que vem do grego. A excomunhão mútua não foi levada muito a sério na época, já que não era a primeira vez que a igreja das duas cidades rompia. A situação da Europa e do Oriente, as cruzadas, a expansão do Islã, radicalizaram a separação entre as duas, que parecia temporária. As duas igrejas nunca mais reataram. Durante 39 anos, a igreja esteve rachada dentro da Europa. Eu espero que esse vídeo ajude vocês a entender um pouco esse racha entre as duas igrejas e um pouco sobre a origem do catolicismo. Valeu!